Dias atrás, num dos nossos encontros nas casas, enquanto das casas a gente conversa sobre a palavra aqui de domingo, né? Então, num desses dias, o pastor Roger até foi que pregou aqui, ele falou sobre batalha espiritual, né? De como nós enfrentamos a batalha espiritual das nossas vidas, e não somente a batalha que enfrentamos em relação ao mal, mas em relação a nós mesmos, né? E na célula nós conversamos assim, qual é a batalha que você enfrenta no dia a dia e tal. E uma das batalhas que eu confesso que eu preciso vencer e melhorar, melhor dizendo, é na vida de oração. Eu acho que eu ainda posso melhorar na minha vida de oração. Eu reconheço que eu não oro o quanto eu gostaria, ou talvez não o quanto, a maneira, talvez a intensidade, a dedicação. E como é bom a gente viver em comunidade onde nós podemos reconhecer as nossas fraquezas, não é? Reconhecer onde nós estamos falhando, errando, e eu da mesma forma posso reconhecer, e podemos nos estimular, nos encorajar a melhorar. Esse é o sentido de comunidade. Porque nenhum de nós é uma pessoa perfeita, todos nós estamos no estágio de aperfeiçoamento, de sermos parecidos com Jesus, então cada um de nós tem as suas fraquezas, as suas fragilidades, e uma delas para mim, já estou melhorando, graças a Deus, é na vida de oração. Eu reconheço que eu preciso melhorar. Não somente no tempo da oração, que às vezes a gente pode até orar bastante, mas a gente tem que ir talvez a qualidade da oração, aquela intimidade com Deus, nós podemos melhorar, não é? E eu mesmo preguei dias atrás, me encorajando também, olhando no Dia dos Pais ali, né? Olhando para a vida de quem mesmo que eu preguei? Sobre quem? De Jó, né? Onde nós vimos o Jó como um exemplo de um bom pai. E uma das coisas que nos encorajou, acho que não somente a mim, a todos vocês, é que Jó levantava de madrugada para interceder pelos filhos, para orar, para buscar a Deus em favor da sua família. Então não sei se é só comigo, ou você também está nesse estágio, porque às vezes nós, na nossa vida espiritual, às vezes nós estamos num estágio que a gente cresceu, daqui a pouco a gente pode dar uma fraquejada, não é assim? Então, eu reconheço que eu preciso melhorar nesse aspecto. E já faço a oração a Deus, né? Deus me ajuda a melhorar, né? Me ajuda a crescer, me ajuda a ter uma vida na busca ao Senhor cada vez mais. Algumas pessoas, elas se questionam, qual é o valor da oração? Por que eu deveria orar? Por que eu deveria orar? Qual é o valor da oração? Ou talvez as pessoas perguntam, qual vai ser o resultado da minha oração? Se eu orar, o que pode acontecer? Ou as pessoas talvez perguntam, e quando eu estou orando, o que acontece? Quando eu estou orando, quando eu estou falando com Deus, o que está acontecendo? O que acontece nessa conversa com Deus, nessa comunhão com Deus? E eu queria falar com vocês hoje, relembrar algo que eu já disse há muito tempo atrás aqui, baseado nessas perguntas, mas especificamente numa delas o que acontece quando oramos? E essa é uma palavra que vem para me encorajar na vida de oração, e eu espero que te encoraje você também. Em você ser encorajado a ser uma pessoa que ore mais. Mas não, de novo, não somente no tempo, na quantidade de tempo, mas talvez na tua qualidade da comunhão com o Senhor. Então, quando você está diante de Deus orando, o que acontece quando você está orando? E eu queria, para responder essa pergunta, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1 ao 19, que é uma narrativa aqui, eu gostaria de ler e você puder acompanhar. É o primeiro livro depois dos Evangelhos, que diz assim: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa.
Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu. Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta! Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão, e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Quero olhar para esse texto aqui que você conhece e procurar responder essa pergunta que fiz no início. O que acontece quando nós oramos? O que aconteceu ali com Pedro quando a igreja estava orando por ele? E o que acontecerá com a tua família ou contigo quando você estiver orando? O que pode acontecer olhando para esse texto, né? Nós precisamos perceber que o apóstolo Pedro estava aqui sendo guardado por muitos guardas. Muitos guardas. Não é só que veio e abriu as portas, né? Havia muitos guardas cuidando de Pedro ali. Ele estava muito bem guardado, trancado, muitas portas, correntes, tá? Algemas, né? E ele somente poderia ser liberto por uma intervenção divina naquele caso, né? É interessante que, eu já comentei aqui uma vez, observar que Pedro sabia que o outro apóstolo tinha sido morto, que o outro discípulo tinha sido morto, e ele ia ser levado a julgamento, e a consequência natural seria ele ser morto. Só que na noite anterior, em que ele iria ser morto, talvez a espada, cortar a cabeça dele, o que ele estava fazendo? Dormindo. Eu não sei você, mas eu imagino que eu, diante de uma situação, qualquer situação difícil que talvez você tenha, uma cirurgia, uma viagem, você de repente fica meio agitado, não é assim? Nós ficamos meio agitados, ansiosos, e Pedro, no outro dia, ia ser julgado, ia ser morto, e ele estava o quê? Dormindo. Eu quero imaginar que esse sono que foi Deus que deu para ele, né? O sono que Deus deu para ele, porque a intenção de Deus era livrar ele de uma forma milagrosa, em que ele ia reconhecer, e nós vimos na palavra dele, que ele vai dizer: foi o Senhor que me livrou. Porque se ele tivesse talvez ansioso, pensando ali, acordado, talvez não haveria uma intervenção tão clara e tão profunda, tão tremenda de Deus. Então Pedro vai dormir. Em primeiro lugar, nesse sentido de: o que eu posso fazer, né? Minha vida pertence a Deus, vou descansar em Deus. Não é assim que nós deveríamos pensar? O que pode acontecer comigo que Deus não vai permitir? Se Deus vai permitir, eu confio nele. Mas também Deus tinha algo para fazer na vida dele que ele não sabia. E nós também não sabemos.
que vai acontecer conosco. Mas Deus é um Deus que age em favor de nós. Glória a Deus. Então Deus trouxe paz ao coração dele, colocou ele num sono profundo ali, e ele vai ser liberto por Deus. Pedro estava preso. E ele não pediu para a igreja, arrume um advogado para mim. Ou levasse lá um habeas corpus, né? Uma liminar lá para libertar ele. Não foi isso, né? Ele não precisou, olha, tem tal irmão lá que é da política, quem sabe intercede junto ao rei lá, o governador, para me libertar. Não, o que Pedro precisou? De uma igreja que orasse por ele. De irmãos que orassem por ele. Nós precisamos de ajuda de um dos outros na oração, da intervenção de Deus nas nossas vidas. E isso acontece quando nós oramos uns pelos outros. Pedro precisou, nós podemos contratar advogado? Com certeza. Podemos buscar ajuda? Podemos. Mas principalmente, talvez quando alguma coisa você tem que dizer, irmãos, orem por mim. Olha, eu estou com essa situação, orem por mim. Nós precisamos, em primeiro lugar, de oração das pessoas. Depender de Deus. Quando você, como eu falei no início, essa é uma bênção de ser igreja de uma comunidade, porque nós podemos repartir nossos problemas e pedir, orem por mim que eu estou enfrentando tal problema, tal luta. Pedro estava sabendo que ele estava preso, mas ele sabia que tinha uma igreja orando por ele. Isso também deu paz a ele. O que acontece quando oramos? O que pode acontecer na tua vida e na minha se você decidir ser uma pessoa de oração? O que pode vir a acontecer? O que pode vir a acontecer na vida das pessoas que você gostaria que mudassem de vida se você dedicasse mais oração por elas? O que pode vir a acontecer? Você não consegue imaginar o que Deus pode fazer, mas talvez o que você pode fazer é orar. Isso você pode. E Deus vai fazer a parte dele. Então, olhando para o texto e procurando responder o que acontece quando oramos, a primeira coisa que vemos está ali quando diz assim, quando Pedro vai dizer, o Senhor mandou o seu anjo, né? O Senhor mandou o seu anjo. Então, quando nós oramos, quando a igreja estava orando, Deus moveu o céu em favor de Pedro. Quando nós estamos orando, nós não temos noção disso. Mas talvez há um rebuliço no céu, né? Olha lá, meu filho está orando, vamos ajudar ele, vamos fazer algo por ele. Quer dizer, há um mover de Deus, há um mover no céu em teu favor. Você não percebe isso, mas veja o que Deus pode fazer quando você orar. Enquanto a igreja estava orando na casa, os céus se movimentaram, segundo a ordem de Deus. Deus então vai enviar até um anjo para libertar a Pedro. Um anjo. Eu e você, se Deus abrisse os nossos olhos espirituais para ver, né, o movimento espiritual que está acontecendo agora neste lugar, na terra, de anjos, de demônios agindo, nós não temos, às vezes nós esquecemos, perdemos a percepção do que acontece no mundo espiritual. A gente vive muito no mundo material, olhando as coisas do nosso dia a dia, mas há algo acontecendo no mundo espiritual. Há algo acontecendo. Se pudéssemos ver os anjos atendendo a tua vida, Deus enviando anjo para abençoar você, livrar de um acidente, tu não tem noção. Se você ora a Deus do que Deus pode fazer, os anjos estão a serviço de Deus para nos ajudar, diz a palavra de Deus. Eles são servos de Deus para ajudar nós, filhos de Deus. Que maravilha! Se nós pudéssemos ver, nós não nos sentiríamos sozinhos na prisão, como Pedro. Porque não estou sozinho, há Deus ao meu lado, há anjos enviados por Deus. Glória a Deus por isso. A Bíblia, eu quero citar duas situações, onde a Bíblia no Antigo Testamento menciona o agir de anjos. Há tantos outros textos que falam sobre isso, né? Um deles é quando Eliseu, um dos profetas do Antigo Testamento, ele tinha essa percepção, ele tinha essa visão do mundo invisível, né?
E ele se viu diante de um exército inimigo que queria prender ele para matar ele, o profeta. O seu ajudante ficou com medo, mas então Eliseu ora para que seu ajudante pudesse ver o invisível. Então o jovem esse vai ver um grande exército de anjos pelejando em seu favor. Lá em 2 Reis diz assim, o profeta respondeu, não tenha medo. Havia um exército vindo, soldados, cavalos, armas. E Eliseu tranquilo. E o ajudante dele apavorado. Nós vamos perecer, vai dar um caos isso aí, vão prender nós, vão matar. E Eliseu vai dizer, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. São mais numerosos. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Glória a Deus! Você não vê, querido, mas está acontecendo. O Senhor está agindo, o Senhor está atuando. Deus é o Deus presente. Outro profeta, Daniel, no Antigo Testamento, a Bíblia vai mostrar que ele orava a Deus, e Deus deu ordem para que o anjo viesse em sua ajuda. Porém, o texto vai mostrar que os demônios estavam de prontidão e em oposição a uma luta espiritual. Né? Aí em Daniel capítulo 10 vai dizer assim, e ele disse, Daniel, você é muito amado. Deus vai dizer, você é muito amado. Talvez Deus olhe para ti, para o teu nome, e diz para você, Roberto, você é muito amado. Você é muito amado. Preste bem atenção que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, o anjo, né, pus-me de pé tremendo, e ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Aleluia! A resposta à oração de Daniel demorou, mas chegou. Daniel estava orando, humilhado, humilde na presença de Deus. Havia uma batalha espiritual. Mas ele perseverou na oração. Perseverou na oração. Perseverou na oração. E a resposta de Deus chegou a ele. A Bíblia vai mostrar que os anjos existem, isso é uma realidade, que estão trabalhando em nosso favor, mas é sempre importante lembrar que os anjos são servos de Deus, e não são entidades espirituais para ser adoradas por nós. Eles são servos de Deus, para nos ajudar. Né? Então não são entes espirituais para nós adorarmos, não é isso. Mas saber que eles, se Deus quiser enviar um anjo a teu favor, ele vai enviar. Porém, não fique esperando, como Daniel viu um anjo, como Eliseu viu um anjo, eu também quero ver um anjo, né? Foi ação especial de Deus. Como para Pedro, foi especial de Deus, para uma situação, né? Deus vai enviar, mas você não vai ver. Não fique querendo ver, buscar isso, é algo excepcional, foram especiais com um propósito divino. Agora, que a gente sabe que Deus envia os seus anjos para nos ajudar. Para nos ajudar. Lá em Hebreus 1,14 fala sobre isso, e eu quero parafrasear a palavra de Deus, onde diz então que são os anjos. E eu queria dizer que há anjos visíveis, que você é um anjo de Deus também. Você é uma pessoa que pode ser um anjo de Deus na vida de quem está do teu lado. Não é? Um anjo, alguém que pode ir visitar uma outra pessoa. Você é um enviado de Deus, um anjo de Deus, está a serviço de Deus para ir visitar alguém e orar com alguém. Para aquela pessoa, você é um enviado de Deus, aleluia. Seja enviado por Deus para ajudar as pessoas. Talvez você possa ser um anjo de Deus para ajudar as pessoas nas suas necessidades materiais. Levar um alimento para alguém, doar uma roupa para alguém, falar o evangelho para uma outra pessoa, ser um enviado de Deus, um missionário, para levar. Seja um anjo de Deus na vida das outras pessoas. Ore pelas pessoas. Então não fique na expectativa, como eu queria ver um anjo. Seja você um anjo na vida das outras pessoas. Amém? Seja você um instrumento
o enviado de Deus para ajudar as pessoas. Então, enquanto você ora, enquanto a igreja estava orando ali por Pedro, Deus enviou a resposta. Deus enviou a ajuda que Pedro precisava. Deus move o céu, Deus move a terra para nos ajudar, para nos abençoar. Em nome de Jesus. Em segundo lugar, Pedro vai dizer lá no verso 11, que Deus então o livrou do poder de Herodes. Preste atenção, Deus, Ele não nos livra da presença do mal, mas nos livra do poder do mal. O mal não tem poder sobre as nossas vidas, mas a presença do mal existe nesse mundo. Jesus mesmo vai dizer, o mundo jaz no maligno. O mal está operando na terra. O mal está operando na terra. O próprio Senhor ensinou na oração, Ele ensinou, livra-nos do mal. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos. Livra-nos. Deus enviou o anjo, livrou Pedro, não da presença do mal, mas do poder do mal. A proteção, o livramento, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Enquanto você está orando, por isso que nós temos que orar pelos filhos, não é? Pela família. Deus, livra eles do mal. Senhor, livra-me do mal. Cuida, Senhor. É na força do Senhor que nós vamos vencer. Precisamos da ajuda do Senhor nas nossas vidas. Em terceiro lugar, lá no verso 10 vai dizer que o portão se abriu sozinho e eles saíram. Ou seja, quando você ora, Deus vai abrir portas para você passar. Tenha em mente esse contexto. A igreja estava orando fervorosamente lá. E as coisas estavam acontecendo lá na cadeia. Pedro preso, né, algemado. Você leu comigo aqui, viu comigo a narrativa. E agora vai dizer que as algemas foram caindo. E tinha muitos soldados, pelo menos 16 guardas. E alguns algemados junto com Pedro. Ali, soldados algemados junto com Pedro. E mais nas portas, soldados. E Pedro vai sair. E as portas vão se abrindo. Que coisa sensacional! Extraordinária! Sobrenatural! O que Deus fez. Por quê? Porque a igreja também estava orando, clamando a Deus por Pedro. Então, quando nós oramos, Deus vai abrir portas. Amém? Deus vai abrir portas. Deus vai agir em nosso favor. Ou seja, muitas portas serão abertas na nossa vida sem oração. Sem a nossa participação, inclusive, porque Deus vai agir porque Ele nos ama. Eu te amo, eu vou abrir uma porta para ti. E se eu conversar pessoalmente contigo, eu tenho uma narrativa longa na minha vida de quantas portas e quanto agir de Deus na minha vida, né? Mas há portas que Deus vai abrir se você orar. Se você orar. Agora, Deus está lá, talvez do outro lado, abrindo a porta, né? Deus está preparando para onde você passar. Algumas portas não têm a ver com conquistas, com objetivos, com vitórias. Aliás, tem também, como eu vou falar aqui sobre no caso de Pedro. Mas a primeira porta que Deus vai abrir, no caso de Pedro, diz lá no verso 11, que então Pedro compreendeu o que estava acontecendo. Depois de ter saído lá, e o anjo largou ele, né? O anjo fez todo o serviço. Agora acabou a minha missão. E Pedro, agora vem a missão dele. Humana que ele podia fazer. A sobrenatural, o anjo ali, a serviço de Deus fez. Agora vem a missão humana. E diz o texto que então Pedro compreendeu o que estava acontecendo. Ou seja, Pedro tem aberto o seu entendimento, a porta do entendimento. Essas portas que Deus tem que abrir na cabeça das pessoas, não é? As pessoas que você quer ver crendo no Evangelho, abre a mente delas, Pai. Abre os olhos delas, abre o entendimento, a compreensão de quem Tu és. Nós temos que orar para Deus também abrir nosso entendimento quando nós temos decisões para tomar. Para Pedro aquilo parecia um sonho, não fazia sentido. E as coisas espirituais nós só vamos conseguir entender e perceber a partir da ação do Espírito Santo na nossa vida.
Nós, seres humanos, não temos capacidade. Tá lá, Paulo escreveu lá em Coríntios, afirmando que o homem natural não entende as coisas do Espírito. É só quem é espiritual. Só quem crê em Jesus vai entender as coisas que Deus faz. Só quem entende. Então Deus abre a porta do entendimento, Deus dá clareza aos nossos pensamentos, nos ajuda a pensar, nos ajuda a entender, nos ajuda a decidir. Precisamos de Deus agindo. E isso pode acontecer na tua vida. Enquanto você está orando, Deus pode trazer pensamento, Deus pode dar direção à tua vida, Deus pode dar sabedoria, Deus pode dar clareza para os planos. Como que você vai agir, como você vai falar com uma pessoa, o que você vai fazer? Na oração. Enquanto você está orando, Deus está agindo na tua mente e está agindo na mente das outras pessoas. Glória a Deus por isso. É um Deus que pode fazer tudo o que Ele quiser. Mas agora entenda uma coisa: você precisa buscar a Deus. É você que precisa viver momentos de intimidade com Deus, né? Para você primeiro ter um entendimento aberto. Somente quando você passa tempo com Deus, em comunhão com o Espírito Santo, é que você vai ter uma nova maneira de pensar, de ver as coisas, direção de Deus. Então, Deus é um Deus que abre portas. A primeira é a porta do nosso entendimento. A segunda é a porta para nossas conquistas. Pedro saiu daquela prisão porque não era o lugar para ele estar. Deus não quer que nós vivamos presos. Deus quer nos usar com liberdade para anunciar o evangelho dele, né? Deus queria que Pedro fosse uma bênção para a sua época, e de fato ele foi, se tornou um grande líder da igreja. Ele viu ali o portão se abrir sozinho, uma experiência extraordinária, que lhe proporcionou um livramento físico, porque ele estava condenado à morte. Enquanto você ora, Deus vai dando conquistas para você, maravilhosas, experiências, relacionamento com o Senhor, livramento sobrenatural, crescimento espiritual. A oração gera no mundo espiritual um crescimento para você, na tua comunhão com o Senhor. Agora, há portas que serão abertas somente se você orar. Você vai precisar orar para algumas portas se abrir. Precisa orar mais. Outra porta que foi aberta para Pedro e que precisa ser aberta para mim e para você, mais e mais, é de anunciar o Evangelho. Nós vamos ver Pedro lá escrevendo as 2 cartas, de como Deus usou ele como um líder, como um apóstolo, como um missionário, como evangelista, né? De como ele pregou o Evangelho, de quantas pessoas se converteram. Então, é preciso, nessa oração, tanto da igreja, uns pelos outros, quanto você orando para que Deus abra a porta para você anunciar o Evangelho. Paulo, ele reconhecia isso. Deus abriu uma porta para eu anunciar o Evangelho. Lá em 2 Coríntios ele vai dizer: eu cheguei à cidade de Troade e ali se abriu uma porta para anunciar o Evangelho. Uma porta escancarada para Paulo pregar o Evangelho. Mas no versículo seguinte ele vai dizer: ainda assim eu não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito. Por isso eu despedi-me e fui para a Macedônia. Paulo tinha uma porta escancarada para pregar o Evangelho. E ele disse: não estou me sentindo confiável sozinho. Eu vou embora. A porta aberta. E sabe que isso, Deus é tão bom que Ele registra essas falhas das pessoas na Bíblia para mostrar como eu falho também e sempre Deus nos dá a oportunidade de melhorar. Paulo falhou. Eu vou falhar. Eu vou perder a oportunidade. Você talvez já perdeu a oportunidade de falar de Jesus para alguém. Mas não adianta a gente olhar para trás as oportunidades perdidas. Nós temos que olhar para frente as novas oportunidades que podemos vir a ter de anunciar o Evangelho. Não podemos desanimar. Portas novas vão se abrir. Esteja atento ao que o Senhor vai fazer. E não poderia deixar de citar lá o texto de Apocalipse 3, que diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aleluia!
Quantas vezes nós, como igreja, ou como discípulos, somos que nem a igreja de Filadélfia, porque às vezes nos sentimos fracos, somos poucos, nos sentimos fracos, né? E o texto vai dizer, eu sei que você tem pouca força, Deus diz para mim e para você, mas eu vou abrir uma porta que ninguém pode fechar. E é essa nossa confiança no Deus que abre porta, um Deus que vai à nossa frente, porque porta que Deus abre, ninguém fecha, e porta que Deus fecha, ninguém abre. Temos que continuar nessa confiança em nosso Deus. Quero chegar ao final. O que acontece quando você orar? O que aconteceu quando a igreja orou? Pelo menos 3 coisas eu mencionei. Em primeiro lugar, o céu se moveu. Quando você ora, você não vê, mas o céu está em movimento. Se você não ora, nada vai acontecer no mundo espiritual. Se você orar, algo vai acontecer. Em segundo lugar, Deus vai te livrar do poder do mal. O mundo ainda jaz no maligno, é uma realidade. Mas se você orar, Deus vai te livrar do poder do mal contra você. Em terceiro lugar, se você orar, enquanto você orar, Deus vai abrir porta na tua vida, na igreja, na tua família, de entendimento, de compreensão do Evangelho. Nesse texto que meditamos, nós podemos perceber que Herodes levou Pedro para ser morto, né, julgado e morto à espada, porque aquilo que ele tinha feito com outro discípulo, Tiago, ele gostou daquilo, o povo gostou também, esse movimento aí, né, cristão, aí vamos acabar com ele. Mas aparentemente a igreja não tinha orado por Tiago, como estava orando por Pedro, a Bíblia não registra. Mas talvez a igreja, olha, mataram um discípulo amado e agora prenderam outro, socorro Deus! E a igreja orava e clamava, socorro Deus, não deixe que aconteça com Pedro o que aconteceu com Tiago. Quando as coisas ruins acontecem, nós clamamos ao Senhor. Não é assim? Agora Pedro estava preso e a igreja continuava a orar com fervor por ele, diz o texto. E veio o livramento. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, igreja, orai sem cessar, em todo tempo, orai continuamente. Talvez você, na tua experiência pessoal, você já tenha orado fervorosamente, e talvez você tenha orado esperando ansiosamente uma resposta de Deus, mas você talvez em algum momento a resposta não chega. E a resposta não chega, e você ora e a resposta não chega. Já aconteceu isso contigo? Em algumas situações da nossa vida, Deus vai responder rapidamente, e resolve logo a situação, e nós nos alegramos, né? Mas há situações que nós vamos orando, e talvez você ora por alguém e a pessoa não muda, e não se converte, talvez aquela situação continue do mesmo jeito, e você está orando, e talvez você comece a desanimar. Parece que a resposta não vem. Deus pode estar em silêncio, te observando, nós não sabemos. Mas Ele, ao mesmo tempo, Ele está feliz que você está orando, não é? E Ele está em silêncio, não é porque Ele está em silêncio que você vai deixar de orar. Porque talvez o silêncio de Deus não seja simplesmente espere, ainda não chegou a hora de eu responder a tua oração. Talvez o que Deus quer que nós façamos é que nós continuemos fiel ao Senhor, esperando no Senhor a resposta dEle. Esperando em Deus com uma fé firme no Senhor. Alguém escreveu dizendo que a oração é um poder invisível como a eletricidade. Pensamos que a oração pode fazer 2 coisas, pelo menos. Ela pode reunir a Deus e um homem intimamente. A oração pode, pelo menos, te unir a Deus e você, numa intimidade que só existe com Deus pela oração. Você só vai ser íntimo de Deus se você dedicar tempo e conversar com Ele. Em segundo lugar, a oração ela pode levar a acontecer coisas que não aconteceriam se não fosse pela oração. E talvez, ainda mais, talvez algumas coisas, certas coisas que Deus não nos dará enquanto nós não orarmos intensamente por isso. Talvez a nossa oração seja uma oração muito superficial.
E Deus quer que nós derramemos o nosso coração. Sejamos como a igreja, uma oração fervorosa, uma oração, né, de qualidade. E eu queria concluir dizendo que tu não és responsável pelo resultado das tuas orações, mas tu és responsável pela qualidade e intensidade das tuas orações. Você não tem poder de definir o resultado da oração, mas você tem a oportunidade de decidir como vai ser a tua oração. Vai ser uma oração superficial ou uma oração íntima, profunda, de comunhão, de busca intensa, sem cessar ao Senhor. Que seja a segunda parte, que você seja uma pessoa, que eu e você possamos crescer nessa vida de oração. Não como buscar a Deus como um degrau para nossas conquistas. Eu quero tal conquista, eu vou buscar a Deus. Não, porque a melhor escolha é buscar ao Senhor. E Ele vai fazer os milagres, Ele vai agir. E nós vamos dar glória a Ele. Em nome de Jesus. Como a igreja deu glória ao Senhor quando Pedro foi liberto. E eles ficaram maravilhados. E que Deus venha nos deixar de boca aberta muitas vezes, maravilhados com o agir dEle na nossa vida, do que Ele pode fazer na tua família, nas pessoas que tu ama, na tua vida. Creia nisso, busque mais ao Senhor. Eu e você vamos crescer nessa comunhão com Deus. Em nome de Jesus. Amém.